mais animados do que eu. Eu sei que eu faço falta. Pior que a bicha faz falta. Fazer o quê, né? Boa noite! Boa noite! Então vamos lá. Essa leitura não podia ter, né? Coube exatamente com o tema. Aí eu já falo, para quem que a gente trabalha? E quando a gente trabalha para um homem e trabalha para Deus, será que se eu pensar que o meu trabalho é para Deus, eu vou fazer diferente do que eu faço para o homem? E no fundo, para quem que a gente está trabalhando? Deus só usa o patrão porque a gente ainda precisa dos encarnados. Mas para quem que eu estou trabalhando? Então a do céu estava organizando lá na cantina. Ela estava trabalhando para a Débora? Trabalhando para quem? Trabalhando para o bem comum. Trabalhando, o patrão ali era quem? Deus. Aí a gente tem um trabalho e a gente às vezes até, em alguns instantes na vida, praguejamos o nosso trabalho, né? E todo trabalho é para quem? É para Deus. Se me dá uma vassoura, eu vou tentar varrer da minha melhor maneira. Porque o meu patrão não é o Mister não sei quem. É Deus. E quando a gente começa a fazer o trabalho pelo amor, a gente nunca mais precisa de trabalhar. Porque aí é um ato de amor. Aí muitas vezes a pessoa fala, ih, lei do trabalho, que tema chato, né? Lei do trabalho, eu trabalhei a semana inteira, agora vem no centro. Num domingo vou ter que aprender sobre o trabalho. Então vamos lá, né? Pois é o tema, então a gente vai ver o que os espíritos nos dizem. E ainda por cima a lei? A lei do trabalho. E as leis de Deus, aqui está na terceira parte do livro dos espíritos, as leis morais. Então, trabalho não é opção. Trabalho não é, se eu preciso. É lei. E se é lei de Deus, a gente tem que prestar atenção nessa lei, então. Né? Primeiro, que os espíritos perguntam, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então vamos deixar bem claro que trabalho não é opção, é lei. Ela é uma lei da natureza. Todas as leis naturais são leis de Deus. Se a gente não sentir sede, a gente beberia água? Tem hora que tem que ficar com sede para beber água, não é? Sim. Senão a gente esquece. E comer? Se a gente não tivesse fome, não no caso de alguns. Ainda bem que eu não vim hoje, só Será que a gente comeria? Vontade, né? Não é? Se a gente não tivesse fome, na verdade, e é um tipo de doença, na verdade. Tem pessoas que realmente não têm fome e passam um perigo. Eu tenho até uma cliente que ela tem que colocar o relógio para lembrar. Porque ela realmente não tem a parte cerebral dela que encaixa na fome, ela é falha. Então, ela não sente fome. E se ela é obrigada a comer. Né? Se no sexo não existisse o prazer, será que a gente ia reproduzir, gente? Interessante, né? Então, quer dizer, tudo tem um propósito. Que aí a pessoa fala assim, não, mas não, deixa quieto. Né? Então, tudo tem um propósito. Os nossos instintos de comer, de beber, de dormir, de ter relações, tudo isso tem um porquê. É um trabalho necessário. Daí, a gente pensa assim, para trabalhar, eu preciso ser inteligente? Não, a gente precisa ser comprometido. Porque a inteligência a gente pode acumular a inteligência, né, ao longo do tempo. Mas o comprometimento é necessário. Jesus foi o homem mais comprometido que já existiu na Terra. Ele disse presente para todos os pedidos do Pai. Então, às vezes, a gente diz ausente porque deu uma chuvinha. Então, vamos pensar como o trabalhador que existe em mim está comportando. Como se o meu patrão é aquele lá ou o meu patrão é aquele lá. Né? Maslow, Abraham Maslow, é um psicólogo, eu amo ele. Ele desenvolveu a teoria da hierarquia das necessidades humanas. E Maslow, ele foi um humanista, um psicólogo humanista. Na verdade, ele é espírita, mas não sabe. Ele diz assim, a primeira coisa que o ser humano precisa são as necessidades fisiológicas. O que a gente precisa? Respirar, comer, água, sono. Tudo que você realmente... Homeostase. E tem gente que acha que a homeostase é ficar sem fazer nada. Que não é. Quando o seu corpo está em homeostase, é porque o seu corpo está funcionando o tempo inteiro para ajustar para você
esteja tranquilo, mantenha tudo certinho. Então, quando o seu aumenta, aí lá dentro o seu corpo já abaixa. Então, ele está sempre trabalhando. O corpo humano não para um minuto. E aí a gente fala, o corpo humano não está fazendo nada. Está fazendo uma máquina perfeita para que a gente esteja sempre equilibrado. É uma necessidade fisiológica. Então, se joga a gente lá, e tem os shows hoje em dia, não é, de survival, de sobrevivência, que joga o pessoal no meio da ilha, no meio de uma praia, e quer ver o que você, se você sobrevive ou não. Primeira coisa, então, que a gente precisa é o quê? Água. Não é? A primeira coisa é água, porque 3 dias você já não aguenta mais. Então, a primeira coisa, você vai precisar de água, depois você precisa de comida, você precisa de tudo isso para manter a homeostase, para você manter o seu equilíbrio. Depois, você vai querer o quê? Segurança. Aí você já vai construir a sua casinha, não é? Deixa eu fazer. Nos shows a gente vê que é natural do homem. A primeira coisa que eles procuram é a água, é alguma coisa, será que eu vou, né, pegar bichinho para comer, o que for. E eu preciso de um lugar, uma segurança. Segurança do corpo, segurança do emprego, de recursos, são necessidades. Então, quer dizer, nós já começamos com o instinto de trabalhar para a gente viver. Depois a gente precisa de trabalhar, continuar para a gente ter segurança. Porque se ficar aqui e não ter segurança, vai desencarnar. Depois a gente tem uma outra necessidade. Amizade, família, intimidade. Porque quem aqui queria ficar realmente com tudo numa casa maravilhosa, mas numa ilha deserta? A gente tem necessidade de amizade, de carinho, do toque. Depois disso a gente tem necessidade da estima. Eu quero confiança, conquista, respeito dos outros, respeitos para os outros. Então a gente começa, depois que você tem seus amigos, você já tem sua casinha, suas condições biológicas já preenchidas, você precisa agora também de um elogio, ei, você fez bem, você começa, o seu ego, na verdade, precisa ser trabalhado também. Ego não é uma coisa ruim, gente, tá? Porque às vezes a gente fala, fulano é cheio de ego. Depende, ele pode ter um ego saudável ou um ego bem inflado, né? Depois da estima, aí vem a realização pessoal. Aí é aquela parte espiritual, é aquela parte que, olha para você ver, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, moralidade, criatividade, espontaneidade. Então, tá todo mundo aí querendo chegar nesse ápice de você realmente falar, eu estou em paz, eu estou bem. Então a gente está sempre trabalhando, mesmo sem pensar, a gente está sempre trabalhando essa pirâmide hierárquica de Maslow. Ele é top nisso. Mas isso aqui tem a ver com o espiritismo, gente? Tem, não tem? Porque já me xingaram, falaram que eu falo muito de psicologia e pouco de espiritismo. Bom, eu não sei como é que tem um sem ter o outro, né? Então é difícil. Trabalhar. Quem aí encaixa em alguns desses? Né? Nenhum. Tudo é trabalho, né? Tudo é trabalho. Aí a gente fala assim, tá, mas o pintor, o palestrante, o professor, o cantor, o doutor, seja lá o que você faz, tudo é trabalho. Mas será que tudo é trabalho mesmo? Em primeiro lugar, que os espíritos, Kardec pergunta, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Escrever uma poesia é trabalho, então? Fazer uma comida para o centro. Ah, mas ninguém está te pagando. É trabalho. É uma ocupação útil? Quando chega alguém no centro e você senta com ele ali para dar uma conversa, para dar um carinho, é uma ocupação útil? Sim. Então você está trabalhando? Estou. Se eu estou lendo para me enriquecer, para passar aquilo para outra pessoa, eu estou trabalhando? Então a gente já tem que tirar essa coisa de é só trabalho com pai, com caneta que é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. É bom a gente saber disso e também faz a gente sentir até mais leve, né? Ai, que bom. Eu achava que eu era preguiçoso porque talvez eu não tenha um trabalho que requer o físico. Não, requer uma ocupação útil, então é trabalho. Então, isso é muito legal saber disso. O espírito trabalha, pessoal? E como, hein? Então aqui quando a gente está dando passe, que geralmente é o passe misto, né? Existe ali um espírito, existe você sendo o intermediário e existe
a pessoa que está recebendo o passe. Então, o espírito está trabalhando, sim. E esses espíritos podiam estar à toa em algum lugar? Tem um livre-arbítrio até um certo ponto, né? Mas, e nós? Nós vamos ser também? Se a gente desencarna aqui, vamos voltar ajudando aqui no Seara do Bem? Ou vamos lá para o céu, comer uva e escutar harpa o dia inteiro? Né? Fica difícil. Eu gosto de harpa e muito menos de uva o dia inteiro ainda. E diz que lá é tudo bem friozinho, as nuvens, não dá certo. Né? Então, melhor voltar para o Seara, para ficar com o seu povo, que já é complicado, para tentar ajudar. Né? Continuando. Espíritos também trabalham. Continuam trabalhando. Num desencarne aqui, né? A gente vê o papel da pessoa trabalhando no lado espiritual. As pessoas que vêm nos receber, que coisa linda, né? Nossa, eu fico pensando assim, eu acho lindo, nossa, no dia que eu morrer eu vou ficar tão feliz, porque eu já sei, eu vou ali e já vou ficar doidinha. Não, corta logo, porque eu quero chegar lá, já quero ver o pessoal, vamos trabalhar, onde é que vocês vão me pôr, né? Então, assim, depende. Tudo tem a ver com a visão. Ai, minha morte não quero querer viver, sim, adoro o planeta Terra, quero ficar aqui muito tempo. Mas na hora que for, que maravilha, vamos lá. Né? Nosso lar, nós já vimos isso, correto? Então, em nosso lar, a gente vê o resgate que acontece ali. Não só em nosso lar, a gente está usando esse exemplo. Tudo é trabalho, o espírito também trabalha. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Interessante, né? Porque Kardec pergunta assim, aquela vontade assim de sumir, dormir, não querer mais existir, aquela vontade, aquele vazio que às vezes toma conta da gente. Kardec ele já está vendo, né, a depressão, a melancolia. Ele já está lá atrás, quando o Freud ainda estava trabalhando na terminologia, a gente já estava muito mais avançado nisso. Então a gente vê onde que vem esse sentimento, e muitas das vezes vem da saciedade também. O que é saciedade? Excesso de tudo, né? Condição da pessoa que se encontra inteiramente saciada, que está em completa satisfação, cujo apetite foi completamente saciado. Sentimentos de indiferença demonstrado por alguém que teve seus desejos e vontades realizados. E a gente está vivendo, às vezes, numa sociedade de pessoas que estão completamente saciadas. Não é? Não tem gosto. Como esse moço ali acabou de, vamos colocar, um aparelho eletrônico. Ele brilha por um tempo e depois o quê? Crianças, elas recebem presentes hoje em dia no Natal. Eu não sei como é que foi a infância de todos vocês, mas a minha eu esperava o Natal para receber o meu presente. Só a minha foi muito farta. Fartava tudo. E assim, era aquela boneca, ficava sonhando o ano inteiro. E aí a gente chegava na árvore de Natal, era um presente, depois você organizava aquele presente, aquele carrinho, ou o que fosse ali, mas era o seu presente esperado o ano inteiro. Hoje, as crianças ganham uma média de quantos presentes? 10. Mais de 10. Crianças estão ganhando mais de 25 presentes no Natal. Não precisa Não precisa ser Natal, é aí que tá. A gente antigamente esperava, era aniversário e Natal. E se o seu aniversário caísse perto do Natal, o que acontecia? Juntava tudo. Infelizes aqueles que nasceram no mês de dezembro. Não, gente, mas era assim. Então, hoje a gente vê as crianças assim, ó. Elas parecem que são zumbis. Elas abrem o presente, ai, mãe, legal! E já joga ali, cadê o outro? É ou não é? Ai, nossa, que mãe! Aí depois passa uma semana, elas nem abriram alguns. Ainda estão lá. Às vezes esqueceram já que ganharam aquele, tá debaixo do sofá. Nossa, nem lembro que eu tinha aquilo. Isso é saciedade. Estamos construindo uma sociedade de pessoas completamente saciadas, porque elas também, elas vão aqui, ó, o que acontece? Cadê esse slide? Ela cria um sentimento de indiferença. Quem tem tudo não consegue entender o pouco que o outro tem. Então, vamos prestar atenção nisso com os nossos filhos. Hoje eu tive uma pessoa falando comigo, ela falou assim, eu dou minha filha tudo porque eu não posso estar lá. Eu falo assim,
quem sou eu para te falar como criar o seu filho? Mas pense bem nisso, certo? Então a gente vai pensar. Por que o trabalho é imposto ao homem? Os espíritos respondem. É uma consequência de sua natureza corpórea. E uma expiação é ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho, à sua atividade. Quem lembra agora de Maslow, a pirâmide? Tem a ver agora então? Né? Quem às vezes pode ter falado, não sei se tem a ver aqui, ó. A alimentação, a segurança, o bem-estar, a pirâmide de Maslow. Não é? Deve isso ao seu trabalho e atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar. Mas aceite trabalho. Ah, mas eu não consigo trabalhar, eu tenho um problema. Então trabalhe com a sua inteligência. Trabalhe com o seu coração. Sempre tem trabalho. É uma necessidade. Aí a gente pede, né? Ai, Deus, me ajuda. Aí o que ele faz? Aqui, o Chico Bento está assim, ai, Pai do céu, faz eu tirar nota boa na prova de amanhã. Aí Deus faz o quê? Então estuda. Não é assim? Porque a gente pede sem querer fazer o trabalho. Né? A gente, ai, eu queria tanto, Deus, nossa, faz com que... Eu sempre usava essa frase também, né, nas minhas orações. Faz com que isso acontece. Como assim faz com que isso? Tá bom. Aí ele faz mesmo. Me dá pão. Dou sim. Dou uma pá. Porque ele não quer te dar o pão. Ele quer que você trabalhe para ter o pão. Então imaginou se a gente pudesse comer toda hora que você quisesse. Só pensar e aquilo ia aparecer ali. Tudo que você quisesse. Ia ter graça, gente. Mas se você tem que fazer aquele bolo e faz aquela coisa toda, tem graça ali, não tem? É muito melhor. É muito melhor o gosto pelo trabalho. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele traz alguns pontos na sua exposição sobre a laborterapia. Né? Labor, trabalho. Quando o homem está ocupado com sua tarefa, as paixões se aquietam-se. É ou não é, gente? Seja lá qual paixão, vício, seja lá o que for. Mas se a gente está ocupado, a gente aquieta aquilo, não é? Como a gente fala para os filhos, vai trabalhar. Sim, vai trabalhar porque isso aí é melhor. O trabalho é também grande consolador. É preservativo salutar contra nossas aflições e nossas tristezas. Para uma pessoa que está passando por uma fase de depressão, qual que é o melhor conselho que você pode fazer? Trabalho. Trabalho é uma... Meu Deus, é isso aí quem está falando, não é Débora não, é Leon Denis, ele sabia muito mais. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. O trabalho faz isso. Ele mexe, né? Ele parece que o trabalho é parte daquela peneira, de sair essa angústia. E a gente começa a sentir diferente pelo trabalho. Por último, não há dor moral, decepções ou reveses que não encontrem nele um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. Então, quer dizer, prolongada. Porque aí a gente fala, deixa eu fazer alguma coisinha. Não, prolongada. O trabalho é um medicamento de todo dia. Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Chico diz assim, em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Não no céu do bem, gente, mas vamos lá. É Chico quem está falando. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o seu gênero de trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero de sua tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Olha que maravilha, gente. Quem aqui já esteve numa cama de hospital e tudo que queria era se pudesse trabalhar? É ou não é? E lembra que trabalho é qualquer ocupação útil. Né? E uma pessoa enferma numa cama também pode trabalhar? Jerônimo Mendonça, já ouviu falar dele? Trabalhou sem parar, né? Então não existe desculpas. Eu não posso trabalhar. Pode e deve. Senão a vida vai te colocar
numa posição em que você vai ter muito menos livre-arbítrio para até escolher o seu gênero de trabalho. Não fale de Jesus para as pessoas. Isso já tem gente demais fazendo. Haja com ele. Isso tem poucos. Vamos, então, parar de falar do trabalho e vamos trabalhar. Né? Não é que a gente tem que parar de falar de Jesus, óbvio que não. Mas o espírito da coisa aqui é o quê? Vamos parar de ser grandes impostores. E falar do que deve ser feito, como que a gente deve amar, como que a gente deve aceitar e não fazer. Então vamos parar de falar, vamos fazer, porque tem poucos fazendo, né? Ninguém conhece a sua história. É ou não é, gente? Quando a gente adquire uma conquista, o que vem com a conquista? A inveja? Sim. Quem gosta de admitir que é invejoso? Ninguém. É um dos, vou colocar, pecados que ninguém gosta de admitir. A gente até admite que a gente é guloso, que a gente é preguiçoso, que a gente é orgulhoso, mas na hora que vai falar, será que eu sou invejoso? Não, inveja eu não tenho, não. Ninguém gosta de admitir. Mas o negócio da inveja é que é interessante. Ninguém quer fazer o trabalho que o outro fez para ter o que ele tem. Certo? Então a gente vê aqui nesse exemplo, quantos pratos ele quebrou, cada step ali, para ele chegar no palco fazendo o seu malabarismo e fazendo o seu show. Daí a gente chega no show e fala, nossa, eu queria o talento daquela cantora, daquela bailarina, daquele, né? Aí você chega lá pro bailarino e fala assim, nossa, eu daria tudo para dançar igual você, para tocar o piano como você toca. Aí o que ele responde? Pois é, foi o que eu fiz. Eu dei tudo para me tocar esse piano do jeito que você escutou. Então, quando a gente vai ver alguém que tem talento, não é talento, é isso aqui, ó. É o resultado do esforço. Se não foi dessa vida, também outros contribuíram, né? Mas então, quando a gente vê alguém assim de talento, a gente não precisa de ter inveja, a gente tem que ter admiração e falar, uau. Então, o que eu tenho que fazer para tocar piano como você é sacrificar a minha vida inteira de festas, de momentos disso, daquilo, e treinar piano 8 horas por dia, 10 horas, 15 horas por dia, é isso que eu tenho que fazer por uma vida inteira para tocar com você? É isso que eu fiz. Quem quer? Ah, não, mas não quero não. Então, vamos olhar o trabalho do próximo, mas não vamos invejar as suas conquistas, né? Tem gente que fala, ah, nossa, da palestra, é tão bom assim ouvir você fala tão natural. Não, é muito esforço. Você tem que vencer o medo de falar em público, que é o segundo medo do mundo. O primeiro é a morte. Depois vem o medo de se expor, de falar em público. Então, você tem que vencer várias barreiras para conseguir fazer aquilo. Não é nada natural, senão Deus ia ser injusto, não é, gente? Essa pessoa vai nascer com esse talento. Essa aqui vai nascer com esse, não. Você desenvolveu aquele talento. E para quem tem um, o outro tem outro, não é? Quem aqui sabe fazer de tudo? Só Jesus, né? Eu gosto do exemplo dos lobos. Alguém já viu? Não é legal? É assim, né? Você tem ali... eles estão indo, né? De um lado para o outro, a matilha. E os primeiros três lobos geralmente são o quê? Os mais velhos, os mais fracos, os que estão mais comprometidos. Esses são os que vão liderar, né? Depois vem alguns, uns 5 mais ou menos, que são fortes, porque qualquer coisa que acontece com os primeiros, eles estão lá para defender eles. Aí depois vem o povão, vem todo mundo, né? Depois de vir todo mundo, vem outros mais fortes, também para defender o seu povo. E quem é o último? O líder. O trabalhador que mais quer o brilho é aquele que mais tem que... Não é que você vai tirar o seu brilho, mas é que você vai colocar o seu propósito em primeiro lugar. Ninguém tem que parar de brilhar. Todo mundo... Nunca deixe ninguém falar com você, ah, você tem que diminuir o brilho porque você está ofuscando o outro. Não pare de brilhar. Levante o outro se ele quiser ser levantado, mas não pare de brilhar. O seu brilho é seu. Brilhe, e brilhe brilhantemente. Só que você vai colocar os seus interesses, os interesses do todo na sua frente.
Foi o que Jesus fez. E ele nunca precisou de renunciar ao brilho dele. Ele era natural. Era o amor que ele tinha. Então, às vezes a gente pensa nos líderes também. E a gente, às vezes, né? A gente quer que o líder seja o primeiro avançando. Não, o líder é o primeiro a chegar, o último a sair, o que mais trabalha e o que mais é apedrejado. Em alguns momentos ele pode ter alguns ciscos de fama, de poder, de seja lá o que for. Mas o verdadeiro líder é esse que fica lá. Põe a sua Retaguarda. retaguarda, né? Fica lá atrás. Eu lembro uma vez, tem uma amiga, Regina, não, você tava fora, senão ia ser você mesmo. Eu lembro que teve uma vez... Você tava fora. Teve uma vez que o prédio aqui ia vir ia ter você lembra, né? Ia ter como é que fala? Como é que fala? Vistoria, mas era com gente da FBI, com gente de tudo quanto é lugar, e eu fiquei sabendo, e isso ia acontecer em alguns dias, e a gente não sabia qual dia, e porque tinha uns negócios acontecendo na época, tal, e falaram que, ó, vai vir gente entrando pela janela, você sabe que o americano eles são exagerados nessa coisa, né? Vem helicóptero, aquele trem todo, já entra com aquelas revólver. E aí chegou até mim, porque eu, né, tô aqui à frente, e falou, ó, Débora, vai acontecer isso aí. Quer dizer, vocês não têm nada a ver com a história, mas eles vão revisar tudo. E o seu povo aí vai estar fazendo alguma coisa, você vai ter que preparar para isso acontecer, de chegar gente aí, os ninjas pela janela, o negócio todo, você se vira, né? Aí eu falei assim, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Eu falei assim, bom, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho nada para esconder, se eu chegar, falar com o povo, né? Para ficar calmo, não tem nada, não vou fechar o Ceará por causa disso, que eu nem sei se vai acontecer, ou que dia, nem nada, não vou parar. Só que aí eu fiquei sabendo que dia que ia acontecer, e eu não ia estar aqui. Aí eu falei, pensei na época, eu falei assim, meu Deus, quem é que ficaria na frente se tivesse que pôr lá na frente e falar, não, meu povo vai ficar todo mundo sentado aqui, porque é óbvio que esse é o meu papel. Se eu estivesse aqui e chegasse gente das janelas, ninja, o que eu ia fazer? Pessoal, todo mundo sentado aqui. E eu ia lá fora, lá na frente, é o meu papel. Não, eu tô aqui. O que vocês quiserem fazer é comigo, meu povo tá ali. Então, quando você pensa no trabalho que você tem que lembrar de que eu estou trabalhando para quem? Para o pai. Vai ter a proteção? Sim, dependendo do merecimento, meu e do grupo. Então eu pedi a essa pessoa, falei, ó, se der algum problema, vai ter que ser você. Como é que eu não vou estar aqui? Você está pronta para isso? Ela falou assim, uai, Débora, e o que vai acontecer? Eu falei assim, não sei. E eu falei assim, mas vai sair tiro? Como é que é? Eu falei, não sei. Eu falei, como é que eu vou saber? Vai com os, né? Eu falei assim, você tá pronta para levar um tiro, se for o caso, pelo povo? Ela falou, tô. Aí eu mudei de conceito muito assim. Meu conceito sobre... A pessoa ficou muito legal nisso. E ela tinha várias falhas, eu tendo muito mais que ela. Mas no momento que ela falou assim, não, eu vou estar lá. Você já falou que é para pôr todo mundo lá no pódio, ir lá na frente, e ela é peituda ainda, né? E falou assim, bota seu peito pra frente e fala, ó, eu tô no comando aqui, pronto, acabou. E se sair tiro, vai ter que ser você primeiro. Aí ela falou assim, pode deixar que eu vou estar lá. E eu fico em pé e abro igualzinho que você tá fazendo. Eu falei, eu ainda depois pensei, eu falei, gente de Deus, o que eu tô mandando a pessoa fazer, né? Mas eu falei assim, se você quiser, é esse o papel, né? Eu falei assim, eu tô precisando, sabe quando eu chamo, né, vocês? Assim, gente, ô Lucas, vem aqui só rapidinho. A Isa sabe. Ô Isa, deixa eu te falar, vem cá rapidinho. Então o povo sabe que Débora vai me colocar numa, né? E ela aceitou. Então é muito bonito, porque eu lembrei, depois, agora que eu estudei sobre tudo isso, eu falei assim, essa é a pessoa que estava lá atrás, que talvez era uma das pessoas escondidinhas aqui, mas era capaz de ser esse novo líder, no momento real. Quem de nós vamos fazer esse trabalho do novo líder? A gente tem que pensar, gente. Qual de nós vai se expor pelo seu povo? Pela sua família, pelos seus amigos, por uma pessoa que está sendo maltratada na rua, né? A gente tem que olhar que trabalho é esse. Quem quiser ser líder, deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Então é muito importante a gente lembrar disso. Porque a gente, às vezes, até no centro, a gente tem pessoas que entram querendo ser líderes.
Eu quero fazer um estudo. Não, eu só quero trabalhar fazendo cura. Eu só quero a mediúnica que dia, porque eu sou um médium espetacular, né? Mas poucos são aqueles que falam, estou aqui para fazer o que for, me coloca aí para trabalhar. Quero trabalhar. Né? Onde é que precisar, me encaixa aí que tá bom. Então, quer ser líder? Primeiro sirva. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho, quer dizer, nos mundos, né, menos complicados, a gente trabalha também. Kardec vai dizer que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos a necessidade material, menos material o trabalho. Faz sentido, né, gente? Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Eu acho lindo quando foram perguntar a Madre Teresa, um repórter falou assim, nossa, quando você morrer, você vai ser um verdadeiro anjo no céu. Aí ela respondeu assim, ai, eu quero ser um anjo sim, mas eu quero ser um anjo das trevas. Aí o repórter olhou assim, como assim? Ela falou, porque quando eu morrer, se eu puder, eu queria muito trabalhar nas trevas. Trabalhar com aqueles mais necessitados, como eu fiz aqui. Calou o repórter, gente? Quem quer se elevar vai sentir a necessidade de mais descer. É o que Maria de Nazaré faz até hoje. Porque o espírito do quilate de Maria de Nazaré poderia estar aposentado em qualquer lugar. Qualquer planeta que ela escolher, ela seria bem-vinda. Veio lá, vamos voltar para Sirius, vamos, não, quero Júpiter, quero... Ela pode. Mas o que ela decide fazer? Vamos criar uma legião, legião dos servos de Maria, vamos criar todos aqueles que queiram ajudar, que tenham a vontade, o amor, e vamos nas trevas, vamos principalmente nos vales dos suicidas, nos lugares mais trevosos mesmo, mais tristes, e vamos resgatar aqueles. Então, quanto mais você se ilumina, mais você diz, eu quero ser voluntário para essa tarefa. Um dia, na minha evolução, talvez daqui a uns 5.000 anos, não sei, para estar mais ou menos, eu quero pedir Maria para trabalhar com ela. Esse trabalho eu sonho em fazer. Então, o que eu quero um dia, Débora falando aqui, queria muito trabalhar com Maria. Então, não sei quantos milênios vai demorar para a portinha abrir, para falar, vem, só para me carregar o que ela precisar. Mas aí nós já está fazendo trabalho de luz aqui. Então, a gente faz o que a gente dá conta no momento, né? E Jesus, gente, Jesus, que trabalhador é esse que aceita criar um planeta de gente que a gente sabe como é que a gente é. Planeta de gente complicada, né? Olha pra você ver, que pessoa é essa que a gente não tem ideia, né? Eu não consigo entender uma cabeça de uma pessoa dessa, que fala, não, pode deixar, vamos criar um planeta, tem uns outros planetas com tanta gente complicada, então eu vou criar um também, que vocês podem mandar pra lá, mas eu vou criar do nada, né? Quer dizer, porque tem gente que teve uma piada que fala assim, o ateu diz assim, Deus, como é que é? Deus é... a gente é que cria, Deus não cria nada não. É? Pois é, Deus criou o homem, não é? Do barro? É. Então, se eu tiver um barro com a ciência evoluída do jeito que tá, eu também vou criar. Aí o outro fala assim, então cria o barro. Quer dizer, crie do nada, né? A gente sabe que não existe o nada. Mas Jesus aceitou essa tarefa. Que tarefa de trabalho, gente? Que ele mesmo disse, se o meu pai trabalha até hoje, eu também. Né? Eu quero trabalhar até hoje. Ele trabalha, ele é um governador. Não é igual a Casa Branca, Brasília. Ele é um governador que funciona. Mesmo que a gente ache que está tudo caótico, não está não. Está tudo sendo cuidado, com muito carinho, com muito amor por Jesus. Está tudo certo. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência, está liberto da lei do trabalho? Quer dizer, se você tem o meio, você pode parar de trabalhar, né?
Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bem suficiente para assegurar a sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação dele é ser útil a seus semelhantes. Essa é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento de der maior lazer para fazer o bem. Olha que maravilha. Porque aí a gente fala assim, né, às vezes, se eu ganhar na loteria, vou... Primeiro que a gente é meio falso, gente. A gente fala que, eu vou ajudar um tanto de caridade, não sei o quê, mas também antes disso eu vou fazer o quê? Vou viajar, vou aproveitar, vou comer de tudo, vou fazer tudo, aí depois eu dou um cara para caridade. E aí, tem que parar de trabalhar? Não. Trabalho voluntário é o quê? A Neilce ontem, ela falou uma coisa que eu fiquei maravilhada. A nossa companheira trabalhadora da casa. A gente estava falando de trabalho voluntário. E eu acho muito bonito, porque as pessoas falam assim, o trabalho voluntário, tem gente que assim, é meu dia na cantina, mas hoje eu tô com frio, não vou não. Se o seu patrão, né, do seu dia a dia, você não vai também não, só porque deu na telha de ficar em casa? Eu adoro aquelas desculpas. Mas nevou. Débora, pega a minha ficha pra mim, porque nevou. Como que você sabe que eu vou estar lá e você não pode estar? É interessante às vezes. Mas você não trabalha por 3 meses se nevar aqui em New Jersey? Porque New Jersey neva. Como que você faz para sobreviver 3 meses de neve? Então a Neilce fala assim, olha, e não é a Neilce, a doutrina espírita já nos responde essa questão de como você deve levar o seu trabalho voluntário, como se fosse um trabalho pago. Então a Neilce fala assim, nossa, Débora, não, para mim não importa. É o meu dia de dar a ficha, é o meu trabalho dar a ficha. Porque eu sou voluntária, o trabalho não é. Eu achei linda essa frase dela. O trabalho não é voluntário. Eu estou me voluntariando para fazer um trabalho que é necessário. Olha que coisa mais linda. Eu fiquei assim, é mesmo. Porque o trabalho da cantina hoje no jantar, o trabalho de trazer comida, não é voluntário, não é, talvez eu leve, talvez eu não leve. O trabalho é trazer os pratos. Agora, se você voluntariou para trazer, não é trabalho. Agora é uma obrigação. Não é mais. O trabalho tem que ser feito. O trabalho tem que ser feito. O trabalho não é voluntário. O trabalho não é talvez eu leve, talvez não leve. Se eu aparecer, eu vou. Hoje não dá porque eu tô com sono. Choveu. O carro quebrou. Pega o Uber. Quem quer, dá um jeito. Não posso, troca com o colega. O trabalho nunca é voluntário. Voluntários somos nós. Palavras de Neilce. A ociosidade é um abismo, dizia Chico. Quem não procura ocupar o seu tempo tem o espírito tomado pelos pensamentos oriundos de mentes enfermas. Precisamos nos ocupar sendo úteis aos nossos semelhantes. A mente desocupada traz doença para o espírito. Quem falava antigamente era o quê? Mente vazia? Oficina do diabo. Continua valendo isso? Mas vazio, o diabo faz tricô. Não é? E nós estamos criando uma sociedade de ociosos? Estamos, gente. De onde nasce o desgosto da vida? Aquela mesma pergunta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Nós focamos essa saciedade antes, mas a ociosidade também cabe nisso. Vamos descontrair um pouquinho? Estamos criando uma sociedade de ou para ociosos? Vamos ver aqui agora algumas coisas que a nossa sociedade está fazendo. Nós, gente, quando eu falo sociedade é nós, tá? Que nós estamos fazendo, criando, né? Será que a pessoa não podia ter cortado o limão antes de jogar dentro da água? É ociosidade, gente. A gente faz coisas com preguiça, né? Quem é que já viu uma coisa dessa? É ou não é? E tem hora que a gente passa perto do lixo e nem joga fora, porque sabe que se jogar fora vai ter que tirar o lixo. Então você guarda o lixinho para deixa o outro tirar o saco. Não é? Já viram isso aqui?
O pessoal tá vendendo mexerica descascada, gente. R$3,90, $4. Quase $4, só para você não ter o trabalho de descascar uma mexerica. Pois é. E olha que esse slide já é antigo, então o preço deve ter subido ainda. Pois é, sociedade de ociosos. Quem aqui já caminhou o cachorro? Olha lá, vai ver que vocês fizeram. Olha a placa, olha a placa. Olha a placa. Bloquear a placa. E a Gina tá tirando foto da placa. Aqui. Se bem que essa nevasca aqui deu vontade de fazer uma coisa dessa, né? Se fosse no verão, a gente faria, né? Sim. Mas me faz pensar, o que te faz levar uma rede dentro do carro, né? Será que você pensou realmente assim, se tiver um trânsito? Ou já foi um acidente, né? Não, é só preparado. Esse preparado. 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 Ah, esse aí também preparou a cama, tudo. Vai pescar, já leva a cama junto, né? Então, quer dizer... Gente, isso aqui é real. Isso é mesmo. Eu faço isso todo dia de manhã. Vou esperar a fila reclamar, chegar atrasado, mas não levo, não subo as escadas. Porque tem escadas rolantes, para que eu vou pegar a escada de verdade? Eu também. Não é? Eu subo escada. Regina não apareceu na foto. Não Nós tínhamos apareceu 10 na ali. última ali no cantinho. E o povo fala assim, por que não vai de escada fazer exercício? Eu falei, vai trabalhar comigo, você vai ter o que exercício. Gente, será quem pintou? Não, agora, a gente está apontando o dedo, mas quem é que aqui vai passar o vac, ao invés de tirar o microfone do caminho também, faz igualzinho. Ih, agora todo mundo caladinho, olha lá. Né? Na hora de pintar, fala assim, nossa, olha só que preguiça, não podia mover o galho, né? Mas, olha lá as housekeepers, hein? Vamos lá. Eu sei que o povo da Lina não faz isso, não. Mas, tira o objeto, passa o vac e depois põe de volta, gente. Né? Passar pó. Dá mais trabalho, não é? De em volta, tudo, você levanta o computador, pronto, não é? Esse aqui para abastecer não sai do carro. Olha pra você ver, para abastecer. Ele está abastecendo o carro, dentro do carro. Quer dizer, para que sair, né? Esse aqui comprou a cadeira do computador. Só não tirou da embalagem. Então, quer dizer, tirar 200 na caixa já vale a pena, né? Então, nós estamos aqui, quem vê isso dá um... Pois é. E se a gente está muito caladinho agora, é porque eu vou mijar seus carros agora, lá de fora do centro, de estacionamento, né? Os objetos que estão sendo criados, já viram isso aqui? Como é que é? Para quebrar o ovo. Você precisa agora de um objeto, você vai consumir um objeto para poder quebrar um ovo. Até que coloca o ovo. Pois é, você tem que colocar o ovo, depois lavar o negócio. Dá mais trabalho. Esse aqui não teve a paciência de tirar o objeto né, Então deixa já junto. O negócio. Será que a gente não podia tirar o selinho da maçã? Né? O selinho da maçã, gente. Ou então, sabe aqueles produtos que vem 2 em 1? Não é? Esse aqui eu fiquei encabulada quando eu vi esse aqui. Eu falei assim, meu Deus. Porque dá trabalho, né? Tirar. Já nem abriu. Pô, não. Procurar tesoura. Pois é, procurar tesoura. Né? Eu queria ter tesoura. Vamos ter compaixão, né, pessoal? Mas às vezes a faquinha que usou ali para passar o peanut butter podia funcionar, né? Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aqueles cuja existência for voluntariamente inútil. Por quê? Esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Então, nós não estamos falando das pessoas que precisam de outras para sobreviver. Nós estamos pensando só as pessoas que escolhem não fazer e jogar para o trabalho do outro. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está alimentando uma juventude assim. Meus filhos já falavam, ó, vocês têm que nascer bem com uma falta enorme de inteligência ou muito inteligente. Porque se vocês tiverem uma falta enorme de inteligência, vocês não vão para o college mesmo, porque eles não vão te aceitar. E se vocês tiverem uma inteligência enorme, aí vocês vão ganhar bolsa. Entendeu? Então a escolha é essa, porque do meu bolso não vai.
Eu quero que vocês paguem as suas universidades. Minha escolha, tá, gente? Mas eu falo isso porque os meus filhos eles morrem de medo de tirar uma nota ruim. Porque o valor do trabalho, o valor do dinheiro que ele tem que pagar para poder pagar a classe é o mesmo ou não quando alguém te dá tudo. Quando os pais, a gente vê pais idosos trabalhando para filho de 20 anos, 22 anos. Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus para Cristo Jesus, para convosco. Quando a gente quer trabalhar, a gente trabalha. A gente não dá desculpa, não. O Cláudio nasceu com uma anomalia. Ele é contador. Terezinha. Exatamente. Ele tem o pescoço virado para as costas. Os braços e as pernas atrofiados. Ele estudou, trabalhou, formou. Ele está treinando o seu inglês. Ele está vindo aqui nos Estados Unidos para dar umas palestras. Ele trabalha, ele não se acha inútil. Ele é inútil, gente? Não. É incapacitado de trabalhar? Era fácil ele ir lá na agência de trabalho e falar, não. Ele ia ganhar a causa de falar que ele... Mas ele não escolheu esse caminho, né? Que coisa linda. Nós temos atletas, né? Às vezes uma dorzinha no joelho nos impede de fazer um trabalho. E outros, sem as pernas, inventam maneiras, criam produtos para trabalhar. Para fazer as coisas. Essa menina, a Colette, ela vivia em Boston e ela tem síndrome de Down. Então ela sempre queria, ela gosta muito de fazer pães, biscoitos e tudo isso, e ela sempre era dada a trabalhos voluntários e tudo isso. Só que um dia ela queria ser paga para isso. Ela sabia fazer o trabalho, só que a discriminação foi muito grande. Ninguém queria contratar uma pessoa com síndrome do Down. O que ela fez? Ela poderia ter todas as razões para não trabalhar. Só que ela descobriu que ela ia abrir a sua própria padaria. E ela vende, e vende muito. E o produto, e ela não vende, não é porque ela tem síndrome de Down. Ela vende porque o produto dela é bom. E as pessoas encomendam porque o produto é bom, não porque ela tem síndrome do Down. O sargento Joey, ele diz assim, as pessoas me perguntam como eu consigo ficar tão positivo depois de perder as pernas. Eu simplesmente pergunto a elas como elas podem ser tão negativas tendo pernas. Como que a gente consegue ser tão negativo em relação ao trabalho? Ele vai e continua dizendo assim, eu não culpo os covardes pelo ataque do dia 9 de setembro, ou que a guerra fez com o meu corpo. Eu agradeço a Deus pelo que tenho feito como resultado disso, e o que isso fez com a minha alma. Às vezes, uma limitação é uma oportunidade para o trabalho, lembra de Kardec? Para o trabalho intelectual, para o trabalho emocional, para o trabalho da sua alma. Sim. Que coisa mais linda. Né? Não temos desculpas pessoal. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Aqui mesmo não é assim? Quando a gente chega mais no fim da vida, quando a gente vai... Cada ano que passa, a gente fala, devia, podia. E quantos anos vão passando, você vai se arrepender por tudo que você não tentou. Que você não ousou, que você não quis, que você sentiu preguiça, incapacidade. Mas aquilo que você tentou, mesmo que deu tudo errado, você não vai se arrepender. E quando você chega no plano espiritual e você fala, meu Deus, eu podia ter feito tão mais. Esse é a dor mais pesada no espírito. É claro que temos que trabalhar. O repouso, Allan Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também a sua lei natural? Sem dúvida, responde os espíritos. O repouso repara as forças do corpo e é também necessária para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que esta se eleve acima da matéria. E qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre. Claro que temos que descansar, temos que ter férias, temos que dormir, temos que ter tempo para fazer nada. Tem uma pessoa que me xingou todinho um dia, que eu perguntou se eu podia, por que eu não estava atendendo o telefone. Aí eu falei, porque eu não quis atender o telefone. Aí ela falou, como assim? Você responde assim na lata, você não quis? Eu falei, não quis, era meu tempo de ficar à toa. Aí ela falou assim, mas eu precisava de um favor. Aí eu falei, quem precisava de favor era você, era meu tempo de ficar à toa.
Aí ela falou, mas como assim você tem tempo de ficar à toa? Eu falei, claro que tem. Eu tenho um tempo de não atender o meu telefone. Então a gente tem que entender que nós precisamos de um tempo. É claro que eu estou falando ficar à toa, para a gente ter um tempo conosco, de pensar, de meditar, né? Então, a gente tem alguns tipos de espíritas para terminar no trabalho. Pois é. Isso aqui é interessante. A gente vai descontrair de novo, porque palestra para mim sem senso de humor, eu não consigo, tá, gente? É o meu jeito. Então, vamos lá. Você é... Quem lembra desse? Capitão? Caverna. Ele era empolgado, não é? Quando, de repente, ele fazia aquela revalência toda e coisava, Capitão, Caverna. Ele era daquele que chegava, e tem trabalhador espírito, ou trabalhador em geral, assim, que chega louca, né? Aí ele quer fazer tudo. Nossa, eu acho que eu vou fazer isso, e fica igual o Capitão Caverna. Só que são espíritas empolgados. E a empolgação tem tempo de terminar. Então a gente tem que pensar, eu estou focando no compromisso ou na empolgação? Eu estou sendo o Capitão Caverna? Hoje, gente, eu gosto dos caverna também. Porque quando chega no centro, os empolgados, que a gente fala assim, eu não sei, será que as pessoas veio para ficar ou veio para passar um tempo? Mas para mim tá tudo válido. Se chegar e falar assim, não, pode deixar que eu vou ser o Capitão Caverna por 3 meses. E depois a pessoa decide que não quer mais o centro, quer dizer, óbvio que valeu. Mas a gente fica assim, pensando, quem vai ser o Capitão Caverna? Vai empolgar e depois não vai dar contínuo ao seu trabalho, né? São os empolgados, que querem, e não são maus, mas querem, mas depois a empolgação acaba, tá tudo sem graça. Né? Tem aquele, quem lembra da hiena? Céus! Aquela hiena. Tem aqueles trabalhadores que tudo vai dar errado, gente. Ou vamos começar uma campanha do agasalho? Vamos, todo mundo, quem puder, joga um agasalho. A gente tá tendo a campanha do agasalho. Quem puder trazer um agasalho, coloca ali pra gente. Mês que vem a gente vai distribuir. Então aí vem e fala, vamos fazer. Aí tem aquele trabalhador, mas isso aí não vai dar certo, não. A hiena, né? Não, mas não. Vamos abrir um novo estudo? Não tô preparado, não vai dar certo, ninguém vai aparecer. É o quê? Céus, vida, azar. Tudo já deu errado. Mas a gente podia tentar, gente, vamos lá e tal. E coloca o Capitão Caverna com a hiena, é uma conversa interessante. Porque o Caverna quer tudo, né? Não, vamos fazer e tudo. E a hiena, não, isso não vai dar certo, ninguém vai aparecer, não é? Graças a Deus, eu acho que aqui no centro a gente não tem esse hiena, graças a Deus. Acho que não, sabe, o pessoal aqui é bem assim. Que bom. Aí tem aquele espírita, quem é esse? John Lennon. Lembra daquela música? Imagine all the people. Imagine. É aquele espírita que quer imaginar tudo diferente no centro. Aí você fala assim, nossa, eu também concordo. Aí chega e fala, imagine. Imagina que se esse carpete fosse novinho, uma cor lilás, aquele espírito assim mesmo, né? Assim, dreamer, bem sonhador, né? Aí aqui, né? You're a dreamer. Então ele vem e sonha. Só que aí o que ele fala? Mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Então fala pra Adriana fazer, porque, né, ela tá sempre lá, então ela faz. Não tem muito John Lennon, gente? Chega com ideia. Só que aqui é uma maravilha, né? Quando a pessoa vem com essas ideias, o que a gente faz? Você acabou de... Adorei! Você acabou de voluntariar para ser o cara. Né? Você acabou de... Amei a ideia. Vamos começar a campanha do agasalho, igual a Aurora falou. Foi maravilha. E adoro. Mas aí ela também já foi falando. O bom é que ela já veio. Eu faço, eu responsabilizo, levo os agasalhos, procuro um lugar para distribuir. Aí sim, gente. Né? Quando a Lina vem aqui, e ela vê e fala assim, você tá meio sujinho. Ela não fala assim, nossa, eu vi lá, tava melado a cantina. Eu passei lá, mas eu tava com tanta pressa que não deu tempo. Não. Ela vem, liga e fala assim, Débora, tô aparecendo aí com 6. Posso passar aí 7 da manhã no centro pra limpar? Pode, você tem a chave, entra. Vem e fica igual o Capitão Caverna aqui dentro, né? Limpa tudo. Então, é muito fácil a gente falar, nossa, o chão lá tá melado. Solange também era dessa também. Agora porque tá com o dedinho ali. Mas a mesma coisa, né? Tô falando, eu falo uns assim, não tô querendo tirar os... Né? Só tô dando um exemplo. E
tem aquele. Quem é esse aí? Eu como é E aquele espírita, esse cara sou eu, sabe? Aquele espírita, né? Que tudo que você fala, olha, você consegue vir esse dia, você vai trabalhar, você vai, pai, esse cara sou eu vou. Esse cara sou eu. Só que esse cara acaba nunca sendo. Esse cara sou eu, ele oferece, ele coloca o nome. Não, esse cara sou eu vou ficar no time da faxina, pode deixar. Não, esse cara sou eu levo o pernil do domingo, pode ficar tranquilo. Quando dá 2 horas antes. Tá nevando. Tá nevando, deu problema no carro. Mas você não sabia que ia nevar? Você não olhou? Não, agora é bom, gente, porque o povo da cantina agora tem a escolha. Não trouxe? Liga ali pro Brasília que eles entregam. Lembra do arroz? Aham. Aprendeu, Lucas? Não é? Então, nossa, deu problema com o marido, com a filha, eu ia levar, não dá, porque... Não, liga lá pro Brasília, manda eles fazer dele. É só atravessar a rua, eles fazem delivery, você paga no seu cartão aí, sempre tem problema. Quer dizer, por que eu tô falando isso? Porque muitos são chamados, né? Mas isso aí é outra coisa. Aqui no caso a gente chama, mas tem que aparecer mesmo. Então, esse cara sou eu, veja se esse cara sou eu e eu vou fazer. Porque é lindo ter o seu nome lá, de trabalhador. Não tô falando do centro só. Vamos pensar na nossa vida. Por último, eu gosto tanto dele, o vira-lata. Todo problema acabou, o vira-lata chegou. Isso já fala a minha idade, né? Os desenhos. O vira-lata era tranquilo, não queria fama, não queria nada. Dava um problema, o vira-lata chegou, seu problema acabou. Ele resolvia, ele ia, fazia, não queria escolher qual a tarefa. A Polly estava em apuro, ele ia resgatar a Polly. Esse espírita vira-lata, que ele era pau para toda obra. Tá precisando? Não, pode deixar que eu vou. Olha, não, ia. Então, assim, eu adoro, eu quero ser, minha meta é ser o vira-lata. Adorei esse espírito vira-lata. O espírito vira-lata, ele não quer fama. Olha só a roupinha dele, não tem nada de brilho, não tem nada, né? Então ele vai, ele só fala, seu problema acabou, o vira-lata chegou. Então quando a gente chega lá e fala assim, ó, gente, estão precisando, por exemplo, eu já vou pegar uma casquinha, os próximos 3 fins de semana, eu sempre levo lixo para casa. Eu não vou estar aqui. Então eu preciso de alguém que quando vê os lixo, leva para casa, porque não pode colocar aqui na rua. Aí a gente está precisando de um espírito vira-lata, que vai falar, não, pode deixar que eu vou, eu levo o lixo para minha casa, né? Tem que ser alguém com carro. Alguém com casa. E com casa. Então, vamos pensar em qual pessoa eu estou agindo na minha vida. Porque a meta é ser esse aqui, esse trabalhador. Lembra a leitura que a Isa fez? Eu trabalho para quem? Estava em sintonia tão completa que dizia, eu e o Pai somos o mesmo. Nossa ideia está completamente conectada. E eu acho lindo esse retrato porque ele está com uma ovelha, né? Ele não deixava nenhuma das suas ovelhas se perder. Ele sempre colocava suas ovelhas à sua frente. Ele trabalhava para o Pai. Ele trabalhava para Deus. Então vamos pensar, repensar o que a gente talvez tinha antes como lei do trabalho, como era uma coisa chata, como era uma coisa imposta, quando era uma coisa que, ai meu Deus... Vamos pensar nesse trabalhador aí, que ele não se vai trabalhar como ele trabalhou, não, mas ele trabalha até hoje, sem lamentação, sem reclamação e com muito amor. E é o que eu deixo para vocês aqui, um pouquinho do meu amor e um pouquinho do que eu aprendi com essas outras pessoas aí nos sites. Obrigada.